Você já percebeu que, no mundo real, quem fala demais, quem mostra demais inteligência, costuma perder? Existe um tipo de pessoa que você subestima imediatamente. Ela parece lenta, distraída, até meio ingênua. Você não a vê como ameaça. Você relaxa perto dela, abaixa a guarda, fala mais do que deveria, mostra o jogo antes da hora. E é exatamente aí que você já perdeu. Porque, enquanto você se exibe, ela observa. Enquanto você tenta impressionar, ela coleta. Enquanto você fala, ela entende. E quando você finalmente percebe, já foi manipulado. Agora me diga, e se parecer menos inteligente for, na verdade, a forma mais inteligente de vencer? Essa ideia não é nova. Ela atravessa séculos, atravessa guerras, cortes reais, jogos de poder invisíveis, e foi sintetizada de forma brutal por um dos pensadores mais controversos da história, Maquiavel. Mas o que ele realmente quis dizer, e o que quase ninguém entende, é muito mais profundo do que simplesmente fingir ser burro. Na verdade, isso toca diretamente em algo desconfortável: a forma como o ego humano nos torna previsíveis e manipuláveis. E hoje, talvez mais do que nunca, essa estratégia está sendo usada contra você. Existe um erro fatal que a maioria das pessoas comete. Elas acreditam que inteligência é algo que deve ser demonstrado o tempo todo. Elas querem ser vistas como perspicazes, rápidas, superiores. Querem vencer discussões, corrigir os outros, mostrar domínio. Mas isso ativa algo muito específico na mente humana: resistência. Quando você demonstra inteligência de forma explícita, você desperta defesa, inveja, competição e, principalmente, vigilância. As pessoas passam a te observar com mais cuidado, medem suas palavras, escondem intenções, criam barreiras invisíveis. Mas quando você parece simples, inofensivo, até um pouco lento, algo muda completamente. As pessoas relaxam. E quando relaxam, revelam quem realmente são. Sócrates já dizia algo que, à primeira vista, parece humildade, mas, na verdade, é uma estratégia devastadora. Só sei que nada sei. Mas isso não era ignorância, era controle. Ao assumir uma posição de não saber, ele forçava o outro a falar, a se expor, a revelar suas crenças, suas contradições, seus pontos fracos. E então, no momento certo, desmontava tudo. Isso não é sobre ser burro. É sobre criar um espaço onde o outro se desarma sozinho. Agora, pense no mundo moderno. Nas redes sociais, por exemplo. Quantas vezes você já viu alguém perder completamente a credibilidade, simplesmente por tentar parecer inteligente demais? Pessoas que corrigem todo mundo, que entram em discussões apenas para provar um ponto, que precisam sempre ter a última palavra. Elas não percebem, mas estão revelando exatamente o que Maquiavel alertava: fraqueza. Porque quem precisa provar poder não tem poder. E quem realmente tem controle não precisa mostrar. Aqui entra um conceito importante da psicologia: a ilusão de superioridade. A maioria das pessoas acredita que é mais inteligente do que realmente é. Isso não é opinião. É um viés cognitivo amplamente documentado. E isso cria uma armadilha perfeita. Porque quando alguém se vê como superior, ele automaticamente subestima o outro. E quando subestima, se expõe. Agora, imagine você entrando em uma conversa,
não como alguém que quer vencer, mas como alguém que quer entender. Você faz perguntas simples. Você não corrige. Você não confronta diretamente. Você deixa a pessoa falar. Mais, e mais, e mais. E sem perceber, ela começa a revelar padrões, inseguranças, motivações ocultas, contradições. Tudo aquilo que ela esconderia, se sentisse que está sendo analisada. Esse é o ponto em que o jogo muda. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe e que transforma isso de uma simples tática social em algo muito mais profundo. Isso não funciona se for artificial. Se você apenas fingir ser menos inteligente, mas por dentro estiver ansioso para provar algo, isso transparece. O corpo denuncia, o olhar entrega, o timing falha e as pessoas sentem, porque no fundo, o ser humano é extremamente sensível a incoerências. É por isso que essa estratégia exige algo mais difícil do que inteligência. Exige controle do ego. Nietzsche falava sobre algo que se conecta diretamente com isso. O homem que precisa afirmar sua força constantemente. Na verdade, está tentando compensar uma fragilidade interna. E isso se manifesta em microcomportamentos, interrupções, correções desnecessárias, exibição de conhecimento. Tudo isso grita, me valide. Agora, compare isso com alguém que escuta, que observa, que fala pouco, que não reage imediatamente. Essa pessoa cria um efeito psicológico poderoso. Ela se torna imprevisível. E o cérebro humano odeia o que não consegue prever. Isso gera respeito. E, muitas vezes, até uma leve tensão. Porque ninguém sabe exatamente o que essa pessoa está pensando. E é nesse espaço que o poder se constrói. Mas aqui vem a parte mais perigosa de todas. E é onde a maioria falha. Porque ao aprender essa estratégia, muitas pessoas a usam de forma superficial. Elas começam a se fazer de bobas, mas de forma mecânica, forçada. E isso cria o efeito oposto. Elas parecem fracas de verdade e não estratégicas. Existe uma diferença sutil, mas brutal, entre parecer inofensivo e ser irrelevante. Um manipula o ambiente, o outro é ignorado por ele. E essa linha é extremamente fina. Então, a pergunta não é simplesmente como fingir ser burro. A pergunta real é como parecer menos ameaçador, sem perder presença. Como reduzir a percepção de inteligência, sem perder controle da situação. Como fazer o outro se expor, sem parecer que você está conduzindo isso. E mais importante, quando usar isso, porque existe um momento específico em que essa estratégia se torna devastadora. E fora desse momento, ela pode te destruir socialmente. Agora pense em ambientes de poder, reuniões, negociações, relacionamentos, jogos de influência. Em todos esses contextos, existe uma disputa invisível acontecendo o tempo todo. Quem entende mais? Quem controla mais informação? Quem influencia decisões sem parecer que está influenciando? E é aqui que a maioria entrega tudo, antes mesmo de perceber. Porque ela entra querendo mostrar valor, mostrar inteligência, mostrar capacidade. E ao fazer isso, revela exatamente como pensa. Quais são seus limites? Quais são suas intenções? É como jogar cartas com a mão aberta. Agora, imagine alguém que entra nesse mesmo ambiente e não mostra nada.
não reage rápido, não disputa espaço, não tenta impressionar. Essa pessoa parece fora do jogo, mas, na verdade, ela é a única que ainda não revelou suas cartas. Carl Jung falava sobre a sombra, a parte oculta da psique que raramente mostramos, mas que guia grande parte das nossas ações. Quando você se faz de menos, você permite que a sombra do outro venha à superfície. E quando isso acontece, você passa a enxergar o que realmente move aquela pessoa: medo, vaidade, necessidade de aprovação, desejo de controle. E quando você enxerga isso, você não precisa mais competir. Você apenas conduz. Mas existe um preço. Sempre existe. Porque ao adotar essa postura, você precisa abrir mão de algo que a maioria das pessoas não consegue abandonar: a necessidade de reconhecimento imediato. Você não será o mais admirado da sala, não será o mais elogiado, não será o centro das atenções. Pelo menos, não no início. E é exatamente por isso que quase ninguém consegue aplicar isso de verdade. Porque exige paciência. E paciência, em um mundo de dopamina instantânea, é quase uma superpotência. Agora, existe um fenômeno curioso que acontece quando você começa a aplicar isso corretamente. As pessoas começam a confiar em você, mais do que deveriam. Elas te veem como alguém seguro, alguém de boa, alguém que não representa risco. E isso abre portas. Informações começam a surgir sem esforço. Oportunidades aparecem. Conversas se aprofundam. E, sem perceber, você passa a ter acesso a camadas que antes estavam invisíveis. Mas é aqui, exatamente aqui, que a maioria comete o erro mais perigoso de todos. Porque quando você começa a perceber esse efeito, quando você vê que consegue influenciar, que consegue extrair informações, que consegue ler as pessoas com mais clareza, algo dentro de você muda. E esse algo pode corromper completamente a estratégia, porque você começa a sentir poder. E o poder, se não for controlado, revela. A postura muda. O olhar muda. A intenção muda. E, lentamente, você deixa de parecer inofensivo e volta a ser percebido como ameaça. E quando isso acontece, tudo desmorona. Mas existe um nível ainda mais profundo dessa estratégia. Um nível que não está apenas no comportamento externo, mas na forma como você enxerga o próprio conceito de inteligência. Porque a verdade é que, quanto mais você entende sobre a mente humana, mais você percebe que a maioria das interações não é sobre lógica, é sobre percepção. É sobre emoção, é sobre identidade. E é por isso que tentar vencer pela inteligência, muitas vezes, é perder o jogo real. Agora, existe um último elemento, um detalhe quase invisível, mas que separa quem apenas tenta aplicar essa estratégia de quem realmente domina isso. E esse detalhe muda completamente a forma como você será percebido. Não como alguém que se faz de burro, mas como alguém que simplesmente não precisa provar nada. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar mais complexo. Porque esse ponto envolve algo que a maioria evita encarar. Algo que não está no outro, mas em você. E se você não entender isso, não importa o quanto tente parecer estratégico, você sempre vai se entregar no momento decisivo. E a pergunta que fica é:
O que exatamente dentro de você ainda precisa ser visto? E por que isso pode ser a maior fraqueza que alguém pode explorar contra você? Né? Porque no final das contas, não é o outro que você precisa aprender a manipular primeiro. É você. Existe uma verdade desconfortável que atravessa tudo o que foi dito até agora e que separa completamente amadores de estrategistas reais. Você só consegue parecer inofensivo de verdade quando não precisa provar nada para ninguém. E isso não é técnica, é estrutura interna. A maioria das pessoas tenta aplicar estratégias sociais como máscaras. Elas aprendem frases, posturas, silêncios calculados, mas por dentro continuam carregando a mesma urgência. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso mostrar valor. Eu preciso ser visto como inteligente. E essa necessidade vaza, sempre vaza. Pode não ser nas palavras, mas aparece no microsegundo antes de você responder, no impulso de interromper, no leve sorriso de superioridade, no desconforto com o silêncio. E as pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Esse é o ponto que Maquiavel entendia e que poucos têm coragem de aceitar. O jogo do poder não é vencido por quem age melhor, mas por quem precisa menos validação, menos reconhecimento, menos aprovação. Quanto menos você precisa, menos previsível você se torna. E quanto menos previsível, mais difícil de manipular. Agora, vamos aprofundar o ponto mais perigoso de todos. Porque até aqui, você entendeu como se fazer de menos, como observar, como deixar o outro se expor. Mas existe um momento inevitável, um ponto de virada, um momento em que você deixa de ser invisível e precisa agir. E é aqui que tudo pode dar errado. Porque se você agir cedo demais, você revela o jogo. Se agir tarde demais, você perde o controle da situação. Esse timing não é lógico, ele é psicológico. E ele depende de algo que a maioria ignora completamente: leitura emocional em tempo real. Pense em uma conversa. A pessoa está falando, se abrindo, mostrando mais do que deveria. Você está em silêncio, observando, absorvendo. Mas existe um ponto exato em que a energia muda. Um micro-instante onde o outro começa a perceber que talvez tenha falado demais. Um leve recuo, uma mudança no tom, uma pausa fora do ritmo. Esse é o ponto crítico. Se você não perceber, perde. Se você for agressivo, perde. Mas se você agir com precisão, você assume o controle, sem que o outro perceba. Como? Não confrontando, não corrigindo, mas guiando. Você introduz uma pergunta simples, uma afirmação neutra, algo que parece continuar a linha de raciocínio, mas que, na verdade, redireciona. E nesse momento, a pessoa acha que ainda está conduzindo, mas já não está. Esse é o nível onde a manipulação deixa de ser visível e se torna estrutural. Agora, isso nos leva a algo ainda mais profundo, porque até aqui estamos falando de comportamento. Mas o verdadeiro domínio acontece na percepção. Existe um conceito na psicologia chamado frame. O frame é, basicamente, a lente através da qual uma interação é interpretada. Quem controla o frame, controla o significado. E quem controla o significado, controla a realidade daquela interação.
A maioria das pessoas tenta vencer argumentos dentro do frame do outro. E isso é um erro fatal. Porque mesmo que você ganhe, você está jogando no terreno dele. Agora, imagine alguém que não entra no frame, que não reage como esperado, que não disputa. Essa pessoa cria um vazio. E o cérebro humano odeia vazio. Então ele tenta preencher. E ao tentar preencher, se revela ainda mais. É aqui que se fazer de burro atinge seu nível mais alto. Não é sobre parecer menos inteligente. É sobre não aceitar automaticamente o jogo proposto. É sobre não validar o frame do outro. E isso exige algo extremamente raro: consciência em tempo real. Agora, vamos trazer isso para algo concreto. Relacionamentos. Quantas vezes alguém tenta provocar você? Criar conflito. Testar limites. Se você reage rápido, você entra no frame. Se você se defende, você valida a provocação. Mas se você observa, se você não reage como esperado, se você responde com algo que desloca completamente a dinâmica, a pessoa perde o controle da interação. E isso gera algo poderoso: reposicionamento. Você deixa de ser alguém previsível e passa a ser alguém que precisa ser decifrado. E isso muda tudo. Mas aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Esse tipo de controle pode ser usado para construção ou para manipulação destrutiva. E a linha entre os dois é definida por intenção. Carl Jung dizia que aquele que não integra sua sombra acaba sendo controlado por ela. E essa estratégia, quando usada sem consciência, pode transformar você exatamente naquilo que você acha que está dominando. Um manipulador inconsciente. Alguém que joga sem perceber o impacto. Alguém que extrai sem construir, e no curto prazo, isso funciona. Mas no longo prazo, isso destrói confiança, isola, corrompe relações e, eventualmente, volta contra você. Então, a pergunta real não é apenas como usar isso. A pergunta é: por que você quer usar isso? Para controlar? Para proteger? Para se posicionar? Ou para compensar algo que ainda está mal resolvido dentro de você? Porque dependendo da resposta, a mesma estratégia pode te elevar ou te destruir. Agora, existe um último nível. E é aqui que tudo se conecta. O verdadeiro poder de se fazer de burro não está em enganar os outros. Está em não ser escravo da própria inteligência. Parece contraditório, mas não é. A maioria das pessoas inteligentes sofre de um problema invisível. Elas estão presas à necessidade de coerência. Elas precisam responder, precisam analisar, precisam ter opinião, precisam concluir. E isso as torna previsíveis. Agora, imagine alguém que não precisa responder tudo, que não precisa reagir a tudo, que não precisa opinar sobre tudo. Essa pessoa escolhe. Ela decide quando entra e quando não entra. E isso cria algo raro: liberdade estratégica. Ela não é puxada pelas interações. Ela não é arrastada por provocações. Ela não é sequestrada por discussões inúteis. Ela observa e só age quando há vantagem real. Esse é o ponto onde você deixa de jogar o jogo dos outros e começa a criar o seu. Mas isso tem um custo alto, porque o mundo moderno recompensa exatamente o oposto: exposição, reatividade,
Opinião constante. Velocidade. Você é incentivado o tempo todo a falar, responder, reagir, se posicionar. E ao fazer isso, você se torna totalmente legível, totalmente previsível, totalmente manipulável. Então, quando você começa a sair desse padrão, algo curioso acontece. Algumas pessoas vão te subestimar, outras vão te estranhar e algumas vão começar a te observar com muito mais atenção. Porque, no fundo, o silêncio estratégico incomoda. Ele cria tensão. Ele levanta perguntas. E onde existem perguntas, existe poder. Agora, eu quero que você pense em algo. Quantas vezes você já perdeu uma vantagem simplesmente por falar antes da hora? Quantas vezes você revelou sua intenção cedo demais? Quantas vezes você tentou parecer inteligente e acabou sendo previsível? E quantas oportunidades passaram porque você sentiu a necessidade de se provar? Esse vídeo não é sobre se tornar alguém manipulador. É sobre entender o jogo que já está acontecendo, com ou sem a sua consciência, e decidir se você vai continuar jogando de forma impulsiva ou se vai começar a jogar com estratégia. Mas isso só funciona se você tiver coragem de encarar a parte mais difícil, controlar a si mesmo, antes de tentar controlar o outro. Porque no fim, quem não domina o próprio ego sempre acaba revelando o próprio jogo. E quem revela o próprio jogo sempre perde para quem observa em silêncio. Agora me diz, você já percebeu momentos em que alguém te manipulou exatamente assim, sem você notar? Ou pior, você já fez isso com alguém, mesmo sem perceber? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver até que ponto você já enxerga esse jogo. Se esse tipo de conteúdo expandiu sua forma de pensar, deixa o like. E se você quer dominar cada vez mais essas camadas invisíveis do comportamento humano, se inscreve no canal Arte da Consciência. Porque aqui você não aprende a reagir ao mundo. Você aprende a enxergar o que está por trás dele.